turminha, beleza? Ó, aula 7, módulo 8, página 477 e vamos para 478. Nós vamos falar sobre o que? Triângulos, elemento e classificações. Gente, aula 10, top, triângulo é sempre legal estar trabalhando e vocês vão entender super bem, tá? Bom, aqui no início do nosso texto nós temos uma abertura, tá falando, né? A importância do triângulo. Então vocês deem uma lidinha, né, a título de experiência, né, de ler é muito bom, sempre bom. E na outra página, 478, nós vamos realmente na definição. Definição e elemento de um triângulo, certo? Bom, vamos lá, chega de enrolar e vamos direto para o assunto. Eu tenho um triângulo, certo? O triângulo é constituído do quê? De três retas. Então eu posso colocar um vértice e chamar ele de A, posso ter um vértice B e posso ter um vértice C. Eu tenho que lembrar que são figuras geométricas e eu necessito entender a minha simbologia de como que eu vou estar montando. Eu entendo que se eu tiver aqui AB e um tracinho em cima, se chama segmento. Então, o segmento AB. Nesse caso, o triângulo tem três segmentos. Ele tem AB, que eu já escrevi, BC, BC, e ele tem também o CA. São quem? São os três segmentos de um triângulo. Bom, eu também tenho uma característica. O triângulo ele tem lados e ele tem ângulos. Ele tem ângulos dentro dele. Então, o que acontece? Quando eu somo esses ângulos dentro de um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Sempre vai ser 180, tá? Ou seja, ele tem o quê? Ele tem meia circunferência. Eu tenho aqui o transferidor que eu tenho, ó, deixa eu colocar aqui. Ele tem aqui as suas formas, tá vendo? Não sei se dá para pegar direitinho aí. Ele tem a contagem externa, ops, está virado ao contrário. Ele tem a externa de 0 a 180 e tem dentro de 0 a 180, certo? E eu sempre tenho o ponto central onde eu coloco o pontinho do meu vértice aqui, tá? Só que nós não vamos usar o transferidor aqui, eu só vou explicar para vocês que em cada triângulo tem seus ângulos, ok? Então, a soma desses três ângulos é 180 graus, ou meia circunferência. Bom, eu também posso classificar esses triângulos quanto à sua medida e quanto aos seus ângulos internos. Então, vamos supor, exemplo, vamos lá, vou apagar aqui para a gente poder usar esse cara aqui. Olha, quando eu tenho um triângulo que tem três lados iguais, consequentemente ele vai ter três ângulos iguais. Esse cara tem ângulos, eu falo que ele está equilibrado. Se ele está equilibrado, ele se chama equilátero. Ok? Por quê? Porque essa medida daqui, de A até C, é a mesma medida de A até B, que é a mesma medida de B até C. Se você for ver bem, quando eu tenho esse triângulo aqui, ele vai ter esses três ângulos com valor igual. Qual vai ser esse ângulo? É simples, você pega 180 e divide por 3. Vai saber quanto que é? Vou deixar para depois falar. Vamos lá, eu tenho um outro triângulo, que ele vai ter aqui dois ângulos iguais, só que ele vai ter um diferente. Porque ele tem dois lados iguais e ele tem um lado diferente. Por que eu estou fazendo esses risquinhos? Porque geralmente, quando nós pegamos, sei lá, um exercício para fazer, uma prova para fazer, algo, né, um simulado, essas figuras nos informam, esses risquinhos nos informam que eles são iguais. Risquinho igual significa que são medidas iguais. O exercício não precisa necessariamente colocar o valor, né, em centímetros de cada reta. Ele pode apenas colocar simbolicamente o tracinho. A mesma coisa aqui, ó, o ângulo, eu posso colocar um tracinho assim dentro do ângulo, que significa que eles são ângulos iguais. Nesse caso aqui eu posso colocar um tracinho aqui, que é o mesmo daqui, e esse cara aqui, dois tracinhos, porque são ângulos diferentes. Bom, mas voltando à classificação, eu digo o seguinte, se esse é equilátero, como que eu vou chamar esse cara? Ué, os dois lados não são iguais? Eles não são iguais? Se eles são iguais, se chama isósceles. Olha lá, ó, eles aqui, ó. Eles são iguais. Quem são iguais? Isósceles. Então, vai ter exercício que vai falar assim, no triângulo isósceles. Opa, se é triângulo isósceles, você sabe que tem duas medidas iguais e uma diferente. E também você tem que sacar que tem dois ângulos iguais e um diferente. Certo? Bom, continuando.
Aí eu tenho esse cara aqui, que ele tem uma medida uma medida, outra medida diferente dessa primeira e a terceira medida diferente. Consequentemente, ele vai ter esses ângulos também totalmente diferentes. Aqui são 3 risquinhos. Esse cara é aquele cara esquisito. Então, como é que eu chamo o esquisito? Eu chamo de escaleno, que é o cara esquisito que tem as 3 medidas diferentes. 3 medidas diferentes, 3 ângulos diferentes. Então, recapitulando para a gente entender. Nós temos o equilátero, porque tem equilíbrio, os 3 lados são iguais. Eu tenho isósceles, eles são iguais. Quem são iguais? O isósceles. Então, 2 lados iguais, um diferente. E eu tenho o cara esquisitão, que tem os 3 lados e os 3 ângulos diferentes. Certo? Dessa maneira aqui que eu estou explicando, turminha, dá para a gente entender legal. Tá? Você tem que entender que cada um desses triângulos tem a sua classificação. Entenderam? Ó, eu posso também dizer que o escaleno sempre vai ter uma parte que vai ter um ângulo obtuso. Enquanto eu tenho esses daqui que vão ter tudo ângulos o quê? Agudos. Lembra a classificação de o que é obtuso e o que é agudo? Eu tenho o seguinte, classificação, eu tenho quando o ângulo é reto, é de 90 graus. Quando que ele é agudo? Quando ele tem menos de 90 graus sua abertura. E quando que ele é obtuso? É quando ele tem a sua medição maior do que 90 graus. Ok? Nós vamos ter alguns triângulos especiais, principalmente um de 90 graus, que a gente vai usar muito na matemática, que é o triângulo retângulo. Ele tem o quê? Ele tem uma parte aqui, ó, de ângulo de 90 graus. E nós vamos usar bastante, inclusive Pitágoras, que nós vamos aprender logo, ele é usado somente no triângulo retângulo, tá? Perfeito, turminha? Então, vou pegar a apostila novamente e eu gostaria só de dar um detalhe para vocês, tá? Eu tenho aqui, ó, esse retângulo vermelhinho, ele fala o seguinte, 3 pontos são chamados de colineares ou alinhados quando estão localizados sobre uma mesma reta. Então, se eu tenho uma reta, tá? Aqui, ó, eu tenho A, eu tenho ponto B, tenho ponto C. Eu posso chamar ele de quê? De colineares. Beleza? Já falei sobre o segmento AB, que está aqui no outro quadrinho. E aí, o que acontece? Vocês vão estar fazendo os exercícios, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Observe os 3 triângulos desenhados a seguir. Beleza, já olhei. Você está vendo que tem aqui, ó, tem exatamente os 3 tipos aqui. Tem os 3 tipos que eu expliquei. Então, vamos lá. Ele está pedindo para que com uma régua você determine as medidas dos lados de cada um desse triângulo. Depois complete os espaços a seguir. Tentam fazer isso. Tentam fazer esse exercício. Tentam medir esses triângulos com a régua para vocês poderem ter essa definição do que eu acabei de explicar agora. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é algo que aquele aluno que consegue tirar o máximo de informação, quando ele vai pegar aí um exercício mais complexo, onde aquele exercício só vai estar colocando esse tipo de elemento, ó, tem um triângulo isósceles, qual é a medida dos seus lados? Ó, tem uma medida equilátero. Então, é sempre legal a gente estar podendo saber. Agora, e aqui, turminha? Qual que seria o ângulo desses caras aqui? Esse é o que mais cai, tá? Se eu tenho aqui um triângulo equilátero, quanto que vai ser a soma desses ângulos? Quanto? Ué, 60. 60 mais 60, 120, mais 60, 180. Então, o triângulo equilátero é o único que você pode ter certeza que os ângulos é 60. Entenderam? Beleza? Valeu a dica? Então vamos fazer a liçãozinha aí que eu estou propondo, tá? A aula de hoje é super simples, super rápida e muito legal de fazer, tá? Eu quero ver essas lições, beleza?